A cura do endemoniado gadareno, em Marcos 5:1. Chegando à outra margem do mar, Jesus e os discípulos até a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros dentro dos cemitérios, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo isso sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, nada segurava ele, nada prendia ele, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Por que viestes até aqui? Por que, Jesus? Lhe dissera: Por que, Senhor? Aí disse Jesus: Espírito imundo, sai desse homem agora. E saiu. Então vamos voltar aqui. Até Jesus chegar a esse ponto, Jesus ele estava do outro lado da margem do rio, ele estava pregando, Jesus estava contando várias parábolas. Jesus estava contando a parábola das sementes, a parábola em relação a explicação em relação ao grão de mostarda. Jesus falou várias parábolas. E no meio do caminho, Jesus, quando estava dentro do barco, teve aquela passagem também que ele estava tendo uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco. E começou a se levantar aquela tempestade que aterrorizou aos discípulos. Os discípulos correram até lá embaixo e falaram: Senhor, estamos perecendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo e o Senhor está dormindo? Jesus vai, pega, fala em relação homens de pouca fé e vai lá dar uma ordem para o vento para, o mar para. Jesus ordenou tudo, aquele rebuliço que estava tendo, Jesus parou tudo. Aí os discípulos falaram: meu Deus, até o vento obedece esse homem. Então assim, antes de Jesus chegar até esse gadareno para libertar a vida desse homem que vivia de um lado para o outro, todo rasgado, todo como se estivesse igual um mendigo. Ele vivia dentro dos sepulcros, dentro do cemitério. Imagina, comendo restos mortais ali, de coisas de dentro do cemitério, e ninguém conseguia prender ele. Tentaram prender ele, várias pessoas da cidade tentaram prender ele e não conseguiam. Prendiam ele com grilhões, né, com coisas de ferro, e ele rebentava, que ele tinha uma força, né? Só que, durante toda a passagem, quando Jesus está falando ali com ele ali, Jesus pergunta a ele. É a primeira vez que Jesus fala com algum demônio. Jesus não fica fazendo interrogatório ao demônio. Primeira vez que Jesus pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou uma legião, porque somos vários. Foi ali Jesus quis perguntar para nós no futuro sabermos que existem legiões que ocupam, dominam, né, se apossam do corpo de um ser humano. Era só para isso. Em outras passagens você não vê Jesus conversando, dialogando, fazendo interrogatório a demônio. Jesus não faz isso. Ele dá uma ordem, a ordem é dada e o demônio sai. Porque todos os demônios obedecem a Jesus. E o nome de Jesus. Então ali, nessa passagem, Jesus já estava tendo um levante lá, quando eles entraram dentro do barco. Jesus estava ali falando as parábolas, tal, pregando, e eles entram dentro do barco. Nessa que eles entram dentro do barco, Jesus desce e vai dormir. Vai no seu travesseirinho dormindo de boa. Porque o barco com Jesus está entregue na mão dele, está tudo muito bem. Só que começou os levantes, né? Os bichos já sabiam que Jesus ia chegar lá para libertar aquele endemoniado. Então, é assim que ocorre. Quando o inferno vê que tem alguém para ser liberto, tem alguém que Deus vai levantar para programar a sua palavra, para ajudar outras pessoas a curar outras vidas, a libertar outras vidas, eles se levantam antes contra a gente. Então, se levantou antes contra Jesus, mas Jesus já sabia. Por isso que Jesus estava tranquilão, dormindo, de boa. Porque Jesus já sabia, que a legião já não estava gostando, que ele ia passar lá para o outro lado da margem para libertar aquele cara, aquele homem endemoniado. Nisso veio a tempestade, aquilo tudo, né? Os bichos, o mundo espiritual é real.
ver aquela opressão espiritual naquela ventania ali para poder querer abafar, né? Ter uma pressão ali espiritual para Jesus não chegar do outro lado. Mas quem ia conter Jesus de Nazaré? Jesus foi, pegou, conseguiu chegar a outra margem, acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou a tempestade, os discípulos se acalmaram, chegaram do outro lado da margem, porque Jesus tinha um foco, um objetivo. Jesus só fez isso ali, na cidade dos Gadarenos ali, Jesus só fez isso, foi lá para libertar esse homem, foi o suficiente para levantar um grande evangelista missionário, em prol a boa nova de Jesus. Quando Jesus já chegou, os demônios já através da própria boca dele já foi falando: o que te traz aqui, Jesus? Por que o senhor veio aqui me atormentar? Porque ele já sabia que Jesus ia expulsar todos eles. Ele ainda pediu ainda durante todo o texto, que eu não li o texto todo, que o texto é muito longo, eu quero o vídeo curto para vocês assistirem a mensagem. Ele foi, pegou, falou assim: Senhor, então me mande para a manada de porcos. Jesus foi, pegou, ele estava crente que ele estava pedindo, né? E Jesus obedeceu ele. Não, já estava tudo programado. Todo o propósito de Jesus já é traçado até a cruz. Jesus foi, pegou, enviou, expulsou aquela legião de demônios dele, do Gadareno, e expulsou para a manada de porcos que ele pediu. Foi tudo para a manada de porcos. Ali, Jesus pediu que pegassem, lavasse o corpo desse homem, trocasse as roupas dele, as vestes dele, deu dignidade a ele, ele tomou um banho, trocou de roupa, ele foi e falou: Jesus, agora eu quero te seguir. Jesus: não, você vai ficar aqui na sua cidade, você vai testemunhar o que eu fiz na sua vida, e você vai testemunhar para todos daqui dessa cidade e para todos verem a mudança, a transformação de vida que foi feito na sua vida. Você vai ficar aqui e proclamar as boas novas para outros, libertarem outros, curarem outras almas. Ali, assim, esse cara, ele obedeceu. Ele ficou na cidade dele, ele falou de Jesus, o profeta Jesus, ele falou o que Jesus fez na vida dele, que libertou ele, e ele foi, pegou, virou um grande evangelista da palavra de Deus e testemunhou. E Jesus mudou a vida desse homem e mudou a vida daquela cidade, que Jesus depois não voltou mais lá, não tem mais passagem contando que Jesus tenha voltado ali para fazer outro prodígio de Jesus. Não teve, foi o suficiente. Jesus libertou essa alma, salvou essa alma, e muitos ali, que eram dono das manadas, dos porcos ali, criticaram Jesus, mandando Jesus embora, expulsando Jesus e os discípulos da cidade, porque eles perderam ali dinheiro com aquela manada de porcos. A gente tem que entender o seguinte: para Jesus, nós valemos, a nossa uma alma vale mais do que uma manada de porcos, vale mais do que riquezas dessa terra. Uma alma para Deus, Deus move céus e inferno para salvar essa alma. Foi o que Jesus fez com esse homem. E através dessa vida desse homem, ele salvou outras vidas. Outras vidas vieram para Jesus até através do testemunho dele, do que Jesus fez na vida dele. Assim é conosco. Nem todo mundo precisa estar endemoniado ao vivo, ali, para ter uma libertação. Às vezes a pessoa tem uma libertação do álcool, às vezes a pessoa tem uma libertação de um vício de drogas, tem uma libertação de prostituição, tem uma libertação de ser um agressor. Jesus muda, transforma as vidas. Basta, às vezes, uma palavra, porque nós somos a coroa da criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Então, quando Jesus fizer um milagre em sua vida, porque ele faz, ele dá livramento, ele cura, ele liberta, você vai proclama isso para outras pessoas, fala para outras pessoas: Jesus me curou disso, Jesus me curou daquilo, Jesus me curou de câncer, Jesus me curou, me libertou da prostituição, me libertou de roubar, matar, Jesus me libertou do adultério. Fala! Traga essas almas para Jesus. O que mais vale para Deus é uma alma. Deus não está preocupado com seus bens. Esses bens vão ficar tudo aqui. É bom? É bom. Para o conforto? É ótimo. Para ter uma proteção de vida, o dinheiro? Sim, uma proteção, mas o dinheiro é teu escravo, porque quem manda nele é você, que é para a gente usar e usar para nos proteger essa temporada que estamos aqui. Porque o nosso castelo, o que nós estamos aqui, tudo correndo atrás para o reino de Deus, é a salvação, para não perder a nossa coroa que Deus já me colocou nas nossas cabeças quando a gente aceitou a Jesus Cristo como o único, suficiente e eterno Salvador.
Fica essa dica. Então, seja um desses proclamadores da palavra de Deus, leve o ID a todas as pessoas através do seu próprio testemunho, tá bom?